A paz do Senhor a todos, meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: o tratamento que eu recebo de Deus. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, capítulo de número 16 e verso de número 27. E ele vai falar o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E quando eu estava meditando aqui nessa mensagem, Deus me colocava a pensar muito sobre por que o tratamento que eu recebo aqui no mundo é diferente das outras pessoas. Eu imagino que você, assim como eu, já parou para pensar por que comigo as coisas são diferentes. Veja, se eu pegar um exemplo bem clássico aqui, eu posso dizer para você, olha, até mesmo no serviço, parece que a coisa comigo é sempre pessoal. Eu tenho diversos colegas de trabalho e não importa o quão pífias são as funções que essa pessoa desempenha, ou quão ruins é o nível de entrega dessa pessoa no trabalho, parece que todo mundo deixa pra lá. As pessoas não se importam se esse meu colega erra, essa pessoa não se importa se os companheiros de trabalho ali fracassam, não batem metas, mas quando eu chego um minuto atrasado, eu sou alvo de uma repreensão, eu sou alvo ali de uma advertência. Se eu não entrego minha meta, as pessoas vêm me criticar, vêm me cobrar, vêm dizer que isso não é possível. Eu não posso ser assim. Muitas das vezes tem uma pessoa ali que passa o dia inteiro no celular, mas eu não posso tirar um minuto ali para tomar um café. São tratamentos diferentes. E eu imagino que você, assim como eu, já parou assim para pensar, mas por que essas coisas acontecem? E talvez você esteja pensando, isso é só azar, irmão. Pregador, isso é só uma eventualidade que acontece na nossa vida. Essa outra pessoa, ela deve ser mais carismática, ela tem mais sorte, ela é mais bonita, ela deve ter algum tipo de característica que deixa ela isenta das coisas que estão acontecendo à volta dela. Deixa ela menos propensa a ser punida por qualquer tipo de erro. Mas a verdade é que não. Deus, quando ele me colocava para pensar nisso, ele me fazia entender que o motivo da cobrança que Deus traz à nossa vida não é sorte de uma pessoa alheia, mas é o peso da responsabilidade na nossa vida. Isso está diretamente ligado ao que Deus ele quer fazer conosco, ao nível de importância da nossa vida perante Deus. Como assim, pregador? Veja, eu vou te explicar aqui trazendo um personagem bíblico. Quando a gente vai, por exemplo, lá para a história de Moisés, a gente consegue ver que Moisés ele foi uma ferramenta extraordinária na mão de Deus. Durante toda a sua trajetória, Moisés ali ele serviu como intermediário. Existia do lado milhões de pessoas, e pessoas ruins, que saíram do Egito e reclamavam de tudo que Deus fazia. Deus mandava maná, fazia comida aparecer ali na porta da casa deles. E o que essas pessoas faziam? Eles olhavam ali e falavam, Deus, eu não quero mais essa comida. Eu quero carne, eu quero legumes. Lá no Egito eu comia bem. Lá no Egito era diferente isso e aquilo. Eles reclamavam de tudo. Eles reclamavam da caminhada, reclamavam do tempo, reclamavam das ordens. Moisés, se virasse as costas um segundo para aquele povo, se ele se apartasse da população, ele não tivesse ali o tempo todo para puxar a orelha, aquelas pessoas se juntavam ali, começavam a criar esculturas de animais e falar, agora este é nosso Deus, esse outro ali que nos livrou do Egito não importa. Eles eram pessoas realmente ali difíceis de se lidar. E Moisés o tempo todo, quando essas pessoas erravam, ele chegava ali e falava, Deus perdoa essas pessoas. Senhor, tem misericórdia delas. Moisés, durante toda a trajetória dele ali, ele foi realmente um servo impecável. Só que muito mais interessante do que o nível de perdão que Deus entregava para essas pessoas foi a resposta a uma só atitude de Moisés. A Bíblia vai falar pra gente que numa única vez Moisés ele tropicou. Deus ele mandou Moisés fazer uma coisa e Moisés fazer outra. E esse único erro foi o suficiente para Deus ele impedir que Moisés entrasse na Terra Prometida. E Moisés até chegou ali a, tentar conversar com Deus, mas Deus já tinha a sua palavra final. Moisés nunca entrou na Terra Prometida por um único erro. E quando a gente vai analisar tudo isso parece que fala muito conosco. É um paralelo muito grande com a nossa vida. Porque olhando assim de forma externa parece muito injusto. Pessoas erram constantemente e não acontece nada na vida delas. Mas eu erro uma só vez e parece que o meu mundo desaba. Parece que eu perco tudo simplesmente por fracassar e tropeçar uma única vez. Só que apesar disso parecer muito injusto, Deus ele começava a ministrar ao meu coração que isso não é injustiça, isso é responsabilidade. Isso por quê? Quando a gente vai analisar de novo,
analisando aqui Moisés, a gente vê que Moisés, ele era líder de milhões de pessoas. Moisés, ele era exemplo ali para uma nação inteira. O nível de erro que Moisés cometesse ali seria espelhado por toda aquela população. Veja, se eu pegasse aqui do meio daquele grupo, um João, uma pessoa ali que ninguém se importava direito. Era uma vida, era uma alma, era um servo de Deus, mas não Zé Ninguém. Se eu pegasse essa pessoa e falasse assim, olha, ela assassinou, ela adulterou, ela fez um bezerro de ouro, qual que seria o nível de importância do erro daquele homem? Nenhum. Talvez 5 ou 10 pessoas ficassem ali em volta dele, adulterassem junto, assassinassem junto, ajudassem a construir o bezerro de ouro. Mas o impacto do erro daquela vida seriam dezenas, unidades. Seria um impacto muito pequeno, porque aquela pessoa não tem uma relevância frente a Deus tão grande. Mas se eu falasse que Moisés cometeu esses mesmos erros, se eu falasse que Moisés criou um bezerro de ouro para ele adorar, ao contrário do João, não seriam só 10 pessoas, seriam milhões. Moisés tinha a capacidade de corromper uma nação inteira se Moisés errasse. E é isso uma coisa que muitas das vezes nós não entendemos. Quando Deus ele traz algum tipo de cobrança extrema sobre nós, não é porque Deus ele está nos punindo por algum tipo de crime ou pecado que a gente cometeu. Deus ele não está olhando para você e dizendo, olha, eu me lembrei daqueles seus erros no passado e estou aqui espremendo você porque eu estou com raiva daquilo aí. Não, não é por isso. Mas é porque Deus ele entregou um grande nível de responsabilidade nas nossas vidas. Talvez você possa olhar para mim e falar, não, irmão, você está equivocado, eu sou uma pessoa irrelevante. Eu não sou ninguém. Você pode não ser ninguém perante a sociedade, mas perante Deus eu tenho certeza que você é uma pessoa muito grande. Talvez todas as vezes que você olhou para as pessoas que estavam errando, você não levou em consideração como é que está a vida espiritual delas. Talvez, inclusive nesse exemplo que eu citei aqui, do trabalho, que é algo muito corriqueiro, talvez você possa olhar para essa pessoa ali que está toda hora errando, toda hora sendo perdoada, toda hora tendo negligenciado todas as suas atitudes errôneas, mas se você olhar às vezes para a família, para os amigos, para todas as pessoas que estão em volta dela, muitas das vezes você vai ver que ela é a única ovelha negra que ainda sobra. Aquela pessoa não tem um grande poder de influenciar. Deus ele não tem grandes planos para aquela pessoa, porque aquela pessoa, além de não querer melhorar, ela ainda não está sendo espelho para muitas famílias. Ao contrário de você. Muitas das vezes uma coisa que você não consegue perceber é como que o seu dia a dia, as suas atitudes, elas estão influenciando as pessoas que estão em volta de você. Porque uma coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que tem muitas pessoas que elas estão ali olhando, elas têm um desejo gritante dentro do coração de querer mudar de vida, de querer acreditar no cristianismo, de querer conhecer esse tal Jesus, mas elas são pessoas covardes, elas são pessoas medrosas, elas têm medo de dar esse grande passo e falar que não era tudo isso que elas imaginavam. Então elas usam você de exemplo. Elas olham o crentinho que tem dentro ali do serviço e falam, vamos ver se esse crentinho aguenta quando eu xingar ele. Vamos ver se esse crentinho safado ali consegue me tratar bem mesmo eu tratando ele mal. Muitas das vezes você está sendo ali um laboratório, uma mesa de testes, para que as outras pessoas finalmente ali tenham coragem de pegar e dar esse passo tão grande quanto você deu. Só que para isso você precisa resistir. Só que para isso você precisa dar esse bom exemplo. E muitas das vezes o que você não consegue enxergar é que Deus incumbiu a você essa grande responsabilidade. Deus ele não permite coisas ruins. Deus ele não cobra muito mais de você porque você é azarado ou simplesmente porque as pessoas não gostam de você. Mas você muitas das vezes é atacado porque Deus ele quer te usar de exemplo. Você às vezes é a melhor ferramenta que Deus tem ali para alcançar outros corações, alcançar outras vidas. Só que você só não consegue perceber. Se eu pegar outro exemplo aqui para você, eu posso trazer José. José, durante toda a sua trajetória, ele só foi maltratado. Ele foi pego pelos irmãos ruins. Foi vendido como escravo, foi agredido, foi jogado num buraco. Ele chegou lá no Egito, deu o melhor de si. Qual que foi a recompensa dele? Foi ser caluniado, acusado ali de tentar violentar a esposa de Potifar, que era o guarda real ali do faraó. Foi jogado na cadeia. E o que José ali, eu imagino que tantas vezes ele pensou, nossa, é muito injusto o que acontece comigo. Enquanto José pensava nisso, hoje nós podemos olhar para essa história e falar, olha, José é uma história de superação de forma inimaginável. José é uma figura que inspira e dá inveja nas pessoas. Mesmo hoje, muitos pregadores, muitas pessoas, muitas das vezes olham a vida de José e falam, você pode ser vencedor como José se simplesmente acreditar em Deus. Só que muitas das vezes o que as pessoas não observam é que, pra gente alcançar grandes alturas, muitas das vezes a gente tem que passar por grandes provações. Eu posso comparar a vida de todos os cristãos como vida de pássaros. Pássaros que estão aprendendo a voar. Eu posso dizer pra você com propriedade que todo mundo quer chegar o mais alto possível. Quer chegar lá no topo e dizer assim, olha, eu consigo voar mais alto que todo mundo. Mas quantas pessoas estão dispostas ali a esforçar mais os músculos das asas? Quantas pessoas estão dispostas ali a enfrentar um vento mais forte lá da atmosfera? Quantas pessoas estão ali dispostas a aguentar o desgaste, a aguentar a cãibra
cãibra, aguentar o cansaço para realmente alçar um voo maior. São poucas. A maioria das pessoas se contenta com a baixa altitude e fica ali voando. Só que muitas das vezes esse não é o chamado que Deus tem para você. Muitas das vezes Deus ali, Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas Deus quer que você esteja disposto ali a passar grandes provações. Tanto em José como Moisés aqui a gente pode ver que sim, eles foram extremamente cobrados. Eles eram pessoas que não podiam errar. Mas isso não quer dizer que Deus simplesmente permitia que o mal acontecesse a revelia. Isso por quê? Porque nenhuma pessoa conseguia tocar em José. As pessoas podiam planejar o pior, mas nunca conseguiram fazer nenhum mal à vida de José. Moisés comandava milhões de pessoas. E todas as vezes que essas pessoas se levantavam contra Moisés, Deus ele agia imediatamente. A gente tem um exemplo de Miriam, que foi ali, estava falando mal de Moisés e Deus mandou chamar eles todos lá e falou assim: essa mulher está falando mal de você, ela vai ficar leprosa. E Deus colocou lepra naquela mulher. Existia um grupo de pessoas ali daquela multidão que estavam conspirando contra Moisés e Deus deu ordem à terra que abrisse uma fenda e engolisse aquele povo. Deus matou muitas pessoas instantaneamente por ousarem afrontar Moisés. E isso é uma coisa que nem todo mundo pode falar. É um gozo que poucas pessoas podem ter. E muitas das vezes você não está percebendo. Muitas das vezes nós não estamos percebendo que isso acontece nas nossas vidas diariamente. Pode ser que sim, ter esse nível de responsabilidade nas costas cobre um preço muito alto. Traga dores que as outras pessoas não têm. Nos façam exercer um esforço que as outras pessoas não exercem. Mas eu quero dizer para você, quem quer ser especial precisa aguentar de Deus coisas especiais. Deus não permite coisas na nossa vida porque Ele é um tirano malvado ou porque Ele é individualista. Deus não permite as coisas porque Ele é indiferente ao sofrimento que a gente está passando. Não, não é por isso não. Muitas das vezes Deus ele permite certas coisas na nossa vida porque Ele quer nos colocar em lugares muito altos. Enquanto José estava lá no Egito, sabe, comendo pão que o diabo amassou, sendo escravizado, sendo presidiário, seus 10 irmãos que tinham cometido todo aquele mal estavam lá se deleitando, rindo, dormindo bem. Existia um ponto que essa chave virou. E eu tenho certeza aqui que no momento que aqueles 10 homens viram José, eu imagino que eles ficaram com vontade de ter sido vendidos como escravos. Eu imagino que eles tiveram vontade de passar o que José passou. Porque não importasse o nível de esforço que eles despendessem ali, eles jamais alcançariam a altura que José alcançou. E isso vale para a tua vida. As coisas, muitas das vezes, que Deus ele tem preparado para a sua vida são muito grandes. São coisas espetaculares, são coisas que às vezes você não está vendo. José não conseguia ver isso também de lá da prisão, mas de um minuto para o outro, foram literalmente minutos. Ele foi para o palácio como escravo e Faraó falou: agora você é governador. As coisas que Deus pode fazer, Ele pode fazer de forma instantânea na sua vida. Só que a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender que o tratamento que Deus dispensa para a nossa vida, ele não é injusto. Muitas das vezes Deus só está te provando. E vai chegar um momento em que Deus ele vai trazer recompensa para tudo o que está acontecendo na tua vida, segundo os teus esforços. Eu quero dizer para você que está triste, que está abatido, que muitas das vezes não sabe aonde que está errando, o que está fazendo de tão errado que as coisas não acontecem de bom na sua vida. Eu quero dizer, pare de pensar dessa maneira, que você pense dessa forma aqui que eu estou ministrando. Se Deus ele está permitindo você passar grandes provações, é porque Ele quer te colocar muito alto. Você é sim especial para Deus. As outras pessoas que estão à sua volta são humanos, eles não precisam te achar especial. Se você achar graça diante dos olhos do Todo-Poderoso, Ele é mais do que o suficiente para te colocar em patamares, em níveis que essas outras pessoas nem podem sonhar. Mas cabe a você suportar, cabe a você confiar, cabe você aguentar, cabe você a mudar o seu pensamento. Que a partir desse momento, todas as vezes que você passar uma grande provação, você não pense que a vida está sendo injusta ou muito dura com você, mas que você pense: ei, Deus está permitindo tudo isso porque Ele tem grandes planos para minha vida. Que você possa se lembrar desse versículo. Eu vou ler de novo para você. Que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer para você, se Jesus, Ele profetizou isso, inclusive na vinda dele, você pode ter certeza que tudo o que você passa, o que você faz, o que você resiste por Cristo aqui nessa terra, também tem uma recompensa. Você pode só não estar vendo ela neste momento, mas creia que a tua hora vai chegar. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Envie esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.